Segundo de setembro de 1945, a rendição do Japão a bordo do USS Missouri deveria ter sinalizado o fim do derramamento de sangue. Mas para alguns, era apenas o começo. Hiroshima e Nagasaki estavam em ruínas, a guerra aparentemente terminada em um lampejo de fogo atômico infernal. E ainda assim, nem todos os soldados japoneses aceitaram a derrota. Alguns, endurecidos por anos de combate brutal, escolheram um caminho diferente, recusando-se a se render, desaparecendo nas sombras para continuar sua luta. O que levou esses homens a desafiar o inevitável? E que destino aguardava aqueles que se recusaram a deixar a guerra acabar? O preço da vitória. O Japão pós-guerra se recupera de sua brutal derrota. O Japão pós-guerra era um lugar totalmente alienígena para os homens que serviram no Exército Imperial Japonês e na Marinha Imperial Japonesa. Antes e durante a Segunda Guerra Mundial, seu estimado império era poderoso e exercia influência sobre o Extremo Oriente. Mas com a devastação das bombas nucleares e a derrota vergonhosa que sofreram, esses homens agora enfrentavam um imediato e completo desarmamento e desonra. Para piorar, muitos desses soldados, cerca de 7 milhões ao todo, estavam espalhados por todo o Pacífico, longe de sua terra natal. Agora, eles aguardavam seu destino. Esperavam a repatriação que deveria ser realizada pelas forças de ocupação aliadas, lideradas pelo general dos Estados Unidos, Douglas MacArthur. Esses soldados tinham que ser desarmados e desmobilizados em locais como as Filipinas, China, Indonésia, Coreia e Taiwan. Trazer esses soldados de volta para casa era a prioridade dos aliados. No entanto, a repatriação era logisticamente desafiadora e muitas vezes caótica também. A quantidade absoluta de soldados japoneses tornava toda a situação arriscada, mesmo que a guerra oficialmente tivesse terminado. No Japão continental, cerca de 3 milhões de soldados, marinheiros e aviadores estavam estacionados. Em outras partes do Oriente, havia outros 4 milhões que precisavam ser contabilizados. A magnitude desse trabalho era impressionante e tornou-se uma tarefa prolongada e cansativa. Para alguns soldados japoneses estacionados em áreas remotas do Sudeste Asiático, a verdadeira guerra estava apenas começando, pois enfrentavam possibilidades limitadas de transporte e falta de comunicação, incapazes de voltar para casa. Mas estar longe de casa não era a única dificuldade que esses homens tinham que suportar. Havia também o lado psicológico de sua situação. Muitos deles precisavam aceitar a derrota de seu império. Para eles, o Império Japonês, o Império do Sol Nascente, era invencível. Por décadas, eles foram doutrinados a glorificar seu imperador quase como um deus e a acreditar que o Japão era verdadeiramente invencível. Além disso, foram ensinados que a derrota ou rendição eram resultados profundamente vergonhosos em uma guerra e que a morte em combate era um resultado muito melhor. Por meio disso e do código japonês de Bushido, que enfatizava a honra e a lealdade ao imperador, esses soldados tornaram-se quase doutrinados. Frequentemente recorriam a cargas suicidas banzai ou investidas kamikaze, onde muitos morreram em vão simplesmente por causa dessa doutrinação. E agora que seu império invencível mostrou-se não tão invencível, muitos soldados estavam em estado de choque. Ver o que aconteceu com seu exército e sua pátria, e perceber que foram usados como bucha de canhão na maior parte das vezes, deixou muitos soldados desiludidos e com raiva, sem respostas e sem mais propósito na vida. Por outro lado, muitos soldados se recusaram a aceitar a derrota e continuaram lutando mesmo após o fim da guerra, fugindo para as selvas do Sudeste Asiático e áreas remotas, vivendo suas vidas como párias e fugitivos. Outros, no entanto, não podiam aceitar o fato de que seu império foi derrotado e preferiram tirar a própria vida a enfrentar a derrota. Erguer-se das cinzas atômicas, uma lenta reinserção à vida normal. Para os soldados japoneses que retornaram ao Japão pós-guerra, nada mais era o mesmo. Eles enfrentavam a nova realidade de um Japão derrotado, uma nação devastada e ocupada, onde nada mais era como antes e onde as mudanças estavam ocorrendo rapidamente. Para eles, a reintegração foi um caminho longo e difícil, pois praticamente tiveram que recomeçar suas vidas do zero. A maior parte de sua terra natal estava em estado de devastação,
Grandes cidades japonesas da época, como Nagasaki, Tóquio e Hiroshima, agora estavam em ruínas, quase inexistentes. Isso se deu devido às implacáveis campanhas de bombardeio que os aliados conduziram, reduzindo a nação a escombros. Na época, o Japão ainda seguia seus métodos tradicionais de construção, onde a maioria das edificações era feita de madeira. E quando os bombardeiros B-29 dos aliados surgiam nos céus e começavam a lançar bombas incendiárias, esses prédios não tinham chance. Até 1 milhão de civis foram mortos nos ataques aéreos ao Japão durante a guerra. Tóquio foi o principal alvo, no entanto. A Operação Meeting House, realizada na noite entre 9 e 10 de março de 1945, concentrou-se nesta cidade e é considerada o único ataque aéreo mais destrutivo da história da humanidade. A cidade foi bombardeada com fogo, reduzida a cinzas, e cerca de 100 mil civis foram mortos no processo. E foi isso que os soldados que retornaram tiveram que enfrentar. Naturalmente, a economia do Japão entrou em colapso total, e a outrora ordenada nação estava agora em caos. Os homens que voltavam para suas famílias agora as encontravam em absoluta pobreza, algumas lutando para sobreviver, outras à beira da morte. Alguns soldados tristemente voltaram para casa em meio a ruínas e cinzas e com todos os parentes mortos. Todos estavam no centro desse turbilhão, lutando para aceitar a nova realidade da vida. Além de tudo isso, os soldados tinham que enfrentar uma variedade de dificuldades adicionais. A primeira era o fardo financeiro que eles se tornaram para suas famílias. Eles eram mais uma boca para alimentar em um momento em que a comida praticamente havia acabado. Empregos eram escassos devido ao colapso econômico e eles também tinham que suportar o estigma social que recaía sobre eles, pois foram derrotados e se renderam contra as regras do Código Bushido. Mesmo assim, o governo japonês trabalhou arduamente para trazer esses soldados de volta ao convívio social e reintegrá-los à vida civil mais uma vez. Eles fizeram isso sob a supervisão próxima das forças de ocupação aliadas. O primeiro grande passo que o governo deu nesse sentido foi emitir certificados especiais de desmobilização. Com um desses, um soldado que retornava deixava de ser soldado e podia obter empregos civis normais. Mas depois de muitos anos de dura disciplina militar, vida árdua no campo e guerra caótica, muitos homens achavam muito difícil se adaptar novamente à vida normal. Afinal, a sociedade pós-guerra no Japão era um tanto caótica e se movia rapidamente, enquanto a vida no exército era rígida e seguia um conjunto estrito de regras. Mas isso não era tudo o que eles tinham que enfrentar. Muitas das feridas dos soldados não estavam em seus corpos, mas em suas mentes. Os soldados japoneses, conhecidos por sua ferocidade em combate, agora tinham que lutar com as feridas emocionais e psicológicas que os assombravam mesmo depois que os disparos cessaram. Com a ajuda das forças de ocupação aliadas, o governo japonês teve que lidar com isso também. Eles estabeleceram programas de assistência social voltados ao apoio para os veteranos de guerra. Infelizmente, devido à economia debilitada da época, esses programas eram insuficientes, pois o governo precisava concentrar seus esforços em outros lugares, especialmente na reconstrução da economia e da nação devastada. Afinal, muitos desconsideravam o lado humano dos soldados japoneses, seus sentimentos de culpa e derrota, a imensa vergonha e estigma e seus desafios emocionais e sociais. Nas garras do inimigo, os prisioneiros de guerra e seu triste destino. Embora a maioria dos soldados japoneses fosse incentivada a lutar até a morte e levar seus inimigos consigo para o túmulo, nem todos pereceram dessa forma. Muitos soldados foram capturados pelos aliados como prisioneiros de guerra e enfrentaram destinos diferentes, dependendo de quem eram seus captores. Os que tiveram o pior destino foram capturados no final da guerra pelo Exército Vermelho Soviético. À medida que a derrota do Império Japonês se tornava inevitável, os soviéticos decidiram declarar guerra ao Japão e invadir a Manchúria. Durante essas ferozes batalhas, eles capturaram cerca de 600 mil soldados japoneses. Posteriormente, esses homens foram enviados para a Sibéria, onde viveram em campos de trabalho e enfrentaram condições terríveis e trabalho extenuante. Esses homens foram tratados com brutalidade, suportando trabalho forçado e condições desumanas.
Infelizmente, estima-se que cerca de 60 mil deles morreram como resultado, e a maioria não retornou ao Japão até a década de 1950. No entanto, os soldados capturados pelos aliados ocidentais, incluindo os Estados Unidos e o Reino Unido, enfrentaram um destino notavelmente diferente. As condições de seu cativeiro geralmente eram melhores e mais humanas, e eles acabaram voltando para casa muito antes do que aqueles nas mãos soviéticas, a maioria retornando até 1947. Mesmo assim, nem todos os soldados foram poupados de problemas com o fim da guerra. Muitos dos oficiais de alta patente enfrentaram longos anos de julgamento e prisão, pois foram acusados de crimes de guerra. Durante a guerra, os militares do Japão cometeram terríveis crimes de guerra, especialmente na China e em todo o Sudeste Asiático. Esses oficiais foram julgados no Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente, realizado em Tóquio entre 1946 e 1948. Agora, eles tinham que responder por atrocidades como a Marcha da Morte de Bataan e o massacre de Nanquim. No final, muitos oficiais de alta patente responsáveis foram condenados à morte ou a longas penas de prisão. Para eles, a repatriação não era uma opção. Os guerreiros do Japão antigo, os resistentes que não desistiram. Ainda assim, um dos aspectos mais famosos da experiência dos soldados japoneses no pós-guerra da Segunda Guerra Mundial foram os resistentes. Esses eram os soldados que se recusaram a reconhecer a rendição do glorioso Império Japonês. Em vez disso, esses homens continuaram a lutar nas sombras, não aceitando que a Segunda Guerra Mundial havia terminado. Eles se esconderam em áreas remotas do Sudeste Asiático, em muitos casos completamente alheios ao fato de que a guerra realmente havia acabado. Geralmente estacionados nas áreas mais remotas do Pacífico, esses soldados tinham pouca ou nenhuma comunicação com o comando central do exército, e muitos deles tinham ordens de nunca se render ao inimigo. Devido a essas circunstâncias, os resistentes japoneses acreditavam que a guerra ainda estava em andamento e que o Império Japonês ainda estava forte, tanto que continuaram a lutar décadas após o fim da Segunda Guerra Mundial. Eles resistiram à rendição, continuaram suas tarefas e deveres de guerra habituais e nunca vacilaram em sua lealdade ao imperador japonês. Suas experiências oferecem uma visão ideal da mentalidade do soldado japonês nessa era e da vasta extensão do Pacífico e do isolamento de alguns de seus cantos. A tradição do Código de Conduta Bushido é a principal razão pela qual tantos soldados japoneses simplesmente se recusaram a se render. Lealdade e honra eram altamente valorizadas entre esses guerreiros, e um código de conduta estrito era compartilhado entre todos os homens alistados. Para eles, o sacrifício pelo imperador e pela pátria era a maior realização que se podia alcançar. Claro, isso significava que se render ao inimigo era a mais absoluta e última desgraça, um destino pior que a morte. Ao se render, o soldado falhava com seu país, sua família e todos os seus camaradas. Essas crenças, somadas ao isolamento e à estação remota de alguns dos soldados, faziam com que a derrota do Japão parecesse simplesmente impossível, um fato que eles se recusavam a aceitar. Para entender os resistentes japoneses, é preciso primeiro entender seu lugar no teatro de guerra do Pacífico. Muitos desses homens estavam estacionados nas ilhas mais remotas do Oceano Pacífico, que foram ocupadas pelo Japão no início da guerra. No entanto, essas ilhas estavam espalhadas por vastas distâncias, o que significava que a comunicação entre elas era ruim e lenta. Isso foi especialmente verdade no final da guerra, quando os aliados avançaram rapidamente, isolando muitas ilhas do alto comando. E à medida que os aliados continuavam capturando uma ilha após a outra, muitos pequenos destacamentos japoneses foram inadvertidamente ignorados. Posteriormente, perderam todas as formas de comunicação com seu comando, tornando-se completamente isolados. Morando em selvas remotas e áreas selvagens, esses soldados japoneses não faziam ideia de que seu comando não existia mais e que a guerra havia sido decisivamente perdida. E assim, continuaram a lutar. Pelo glória do sol nascente, a guerra pessoal de Hiroo Onoda, um dos casos mais notáveis de resistentes japoneses no pós-guerra, foi o do tenente Hiroo Onoda, que continuou sua luta muito tempo depois do fim da guerra. Ele era um oficial de inteligência estacionado na ilha de Lubang, nas Filipinas.
Onoda personificou a devoção e a doutrinação dos soldados japoneses. Tão leal era ele ao imperador que continuou sua guerra contra os inimigos por quase 30 anos e viveu para contar a história. Durante a guerra, ele fazia parte de uma pequena unidade estacionada na ilha de Lubang. Como a maioria dos outros soldados da época, ele recebeu ordens de nunca se render e de não tirar a própria vida, mas de lutar ferozmente contra o inimigo. Hiroo Onoda levou essa ordem com grande dedicação. Quando as forças americanas desembarcaram na ilha e a capturaram após ferozes combates no início de 1945, muitos soldados foram feitos prisioneiros. Onoda, no entanto, recusou-se a cair nas mãos inimigas. Recebeu ordens para incomodar o inimigo e sabotar seus esforços, e então retirou-se para a densa selva da ilha, junto com 3 de seus camaradas. Com suprimentos e munição moderados, acreditavam que seriam capazes de lutar contra o inimigo das sombras. E assim foram para o esconderijo. Logo, porém, a guerra terminou, mas Onoda e seus homens não sabiam disso, pois estavam escondidos na selva. Os aliados jogaram folhetos por toda a ilha, afirmando que a guerra havia acabado e que todos os combates haviam cessado. Pensando se tratar de uma armadilha do inimigo, Onoda e seus homens ignoraram a mensagem. Eles estavam convencidos de que era um truque americano, destinado a atraí-los para fora de seus esconderijos. Isso continuou por muitos anos. Mais folhetos foram lançados e até familiares enviaram cartas e fotos pedindo que eles se rendessem. Os homens recusaram repetidamente, sempre suspeitando de uma armadilha inimiga. E assim, esses soldados lutaram uma guerra que já havia terminado há muito tempo. Da selva, sabotaram os aldeões que viviam na ilha, considerando-os o inimigo. Queimaram seus estoques de arroz, roubaram suprimentos e até se envolveram em combates com os aldeões armados ou a polícia. Tudo em nome do imperador japonês. No entanto, ao longo dos anos, os outros homens pereceram, muitas vezes devido a ferimentos sofridos nesses combates esporádicos. No início dos anos 1970, Hiroo Onoda era o único membro sobrevivente de seu grupo e continuava a travar sua guerra de guerrilha. No entanto, em 1974, esse soldado solitário foi descoberto por um viajante japonês, Norio Suzuki. Suzuki veio à ilha de Lubang especificamente para encontrar esse soldado remanescente e o fez após uma longa e árdua busca. Para sua surpresa, encontrou um homem preso no tempo. Hiroo Onoda ainda possuía um rifle Arizaka, tipo 99 funcional, muita munição, uma adaga tradicional e ainda usava o uniforme do exército japonês da Segunda Guerra Mundial que lhe foi emitido. Mas mesmo depois de conhecer esse compatriota, Onoda se recusou a acreditar que a guerra havia acabado. Ele impôs uma condição, no entanto. Se seu antigo oficial comandante, o Major Yoshimi Taniguchi, emitisse a ordem e o liberasse de seus deveres, então Onoda sairia de seu esconderijo. Posteriormente, as autoridades conseguiram localizar Taniguchi, que agora era um simples livreiro. Ele voou para a ilha de Lubang, localizou Onoda novamente e formalmente lhe deu a ordem de cessar todas as atividades de combate e voltar para casa. E assim, em 9 de março de 1974, Hiroo Onoda saiu da selva, tendo estado em esconderijo por 28 anos, 6 meses e 8 dias, 10.416 dias, após a rendição do Japão em 1945. Ao retornar ao Japão, descobriu que o país era completamente diferente, quase alienígena para ele. Mesmo assim, foi saudado como um herói nacional, e sua história ganhou ampla atenção da mídia. O último samurai, o guerreiro sombrio de Guam. No entanto, Onoda não foi o último dos resistentes japoneses. Mesmo após sua rendição, outros soldados japoneses continuaram a lutar décadas após o fim da guerra. Um desses homens foi Shoichi Yokoi, um soldado japonês que estava estacionado na ilha de Guam. Ele foi um dos últimos 3 resistentes, sobrevivendo escondido por 28 anos após o fim da guerra. Com a patente de cabo, ele fazia parte da guarnição japonesa estacionada na ilha de Guam. Em 1944, as forças americanas invadiram e venceram uma dura batalha. Mas Yokoi fugiu, assim como Hiroo Onoda fez em 1945. Com um grupo de 9 soldados, ele se escondeu nas densas selvas de Guam.
decidindo não se render e liderar a guerra de guerrilha por sua nação. No entanto, logo os homens se separaram para serem menos conspícuos. Com o tempo, porém, apenas Yokoi permaneceu em Guam, com outros soldados se rendendo ou morrendo. Assim, Yokoi viveu anos sozinho, recusando-se a desistir. No entanto, ele não realizou ações de guerrilha como o Onoda. Em vez disso, simplesmente se escondeu, vivendo isolado e usando suas habilidades de sobrevivência. Ele forrageava para obter comida, vivia em um complexo de túneis subterrâneos e se movia durante a noite. Em 1972, porém, ele foi descoberto acidentalmente por um grupo de pescadores. Temendo por sua vida, tentou lutar contra eles, mas logo foi dominado e levado às autoridades locais. Elas perceberam que ele era um resistente japonês e concluíram que ele estava em boas condições de saúde. Yokoi lhes contou que sabia que a guerra havia terminado desde 1952, mas tinha medo de sair do esconderijo. Sua explicação era simples. Nós, soldados japoneses, fomos ensinados a preferir a morte à desonra de ser capturados vivos. Em 1972, Shoichi Yokoi voltou à sua terra natal após quase 30 anos. A primeira coisa que ele disse à imprensa reunida foi uma frase sombria. É com grande vergonha que retorno. Ele estava verdadeiramente envergonhado, pois a velha doutrinação ainda permanecia nele. Sua história se tornou um símbolo duradouro da lealdade inabalável dos soldados japoneses. Shoichi Yokoi, mais tarde, teve a chance de visitar os terrenos do Palácio Imperial, onde exclamou: Suas Majestades, voltei para casa. Lamento profundamente não ter podido servi-los bem. O mundo certamente mudou, mas minha determinação de servi-los nunca mudará. Até o fim de sua vida, Yokoi expressou profundo arrependimento e tristeza por não ter podido lutar até o fim. O último resistente japonês foi Teruo Nakamura, descoberto em 1974 na ilha de Morotai, na Indonésia. Embora fosse soldado japonês, Nakamura não era etnicamente japonês, mas sim natural de Taiwan. Seu acampamento nas selvas remotas de Morotai foi encontrado por acaso, a partir do ar, e ele foi logo capturado. Vivendo em total isolamento por quase 30 anos, Nakamura perdeu o conhecimento da língua japonesa. Posteriormente, foi repatriado para sua terra natal, Taiwan, onde morreu apenas 3 anos depois. Forjados novamente pela guerra, a face do Japão transformado. Os soldados que conseguiram retornar a tempo para sua terra natal encontraram um Japão totalmente mudado. Devastado pela guerra e marcado por ideais em transformação, o país estava entrando em uma nova era, uma era de reconstrução de seu caráter como um todo. O papel dos ex-soldados nesse novo período era muito complexo. Alguns conseguiram se reunir com suas famílias e retomar uma vida civil relativamente normal. No entanto, outros enfrentaram dificuldades, pois o novo governo japonês priorizava a recuperação econômica e o estabelecimento de uma sociedade pacífica e democrática. Em um ambiente tão novo, muitos dos antigos soldados se sentiram marginalizados. Após as experiências horríveis da Segunda Guerra Mundial, o Japão estava se tornando uma nação pacifista, especialmente sob a supervisão dos aliados. O país renunciou completamente à guerra e as forças militares foram dissolvidas. Muitos ex-soldados não conseguiam aceitar a nova direção que a nação estava tomando, pois ainda seguiam os velhos caminhos que conheciam. Além disso, havia um grande número de veteranos que retornaram para casa, mas as pensões do governo e os benefícios para veteranos eram insuficientes para lhes proporcionar uma vida normal. Naturalmente, o Japão estava mudando em um ritmo acelerado, e em muitos aspectos era totalmente diferente daquele que os soldados deixaram no início da guerra. Essa mudança criou um grande abismo geracional entre os japoneses mais velhos e os mais jovens. Devido a isso, muitos soldados japoneses se sentiram alienados em sua própria pátria, carregando sentimentos de tristeza, nostalgia e marginalização. Além disso, esses homens sentiam um ódio profundo e arraigado pelos ocupantes aliados, especialmente pelos americanos, seus antigos inimigos. Eles acreditavam que as rápidas mudanças na sociedade japonesa e o distanciamento dos antigos valores tradicionais foram todos realizados sob a influência americana. Por conta de tudo isso, em muitos aspectos,
Os soldados japoneses no Japão do pós-guerra eram homens cansados e quebrados, desesperadamente necessitados de ajuda. Para muitos deles, a experiência de guerra foi extremamente brutal, marcada por mortes, medo e investidas suicidas. Tudo isso teve um grande impacto psicológico sobre eles. Como resultado, muitos sofreram de transtorno de estresse pós-traumático. Na época, muito pouco se sabia sobre essa condição, e os soldados tiveram que viver com isso, muitas vezes sem ajuda ou aconselhamento. Como resultado, muitos veteranos recorreram ao alcoolismo ou se isolaram completamente da sociedade, vivendo vidas solitárias e isoladas. Para eles, o trauma da guerra perdurou por décadas após o fim do conflito. O lado sombrio da guerra: julgamentos e tribulações dos militares japoneses. Infelizmente, a Segunda Guerra Mundial trouxe à tona o pior em todos os combatentes, incluindo os soldados japoneses. Durante a guerra, muitas atrocidades foram cometidas pelos japoneses, em toda a Ásia e no Pacífico. Por conta disso, os anos pós-guerra no Japão também foram marcados pelos julgamentos de soldados e oficiais japoneses, e seus crimes terríveis foram trazidos ao conhecimento do público em geral. Após o fim da guerra, os aliados rapidamente estabeleceram o IMTFE, Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente. Esses julgamentos ocorreram em Tóquio e foram frequentemente comparados para os mais conhecidos julgamentos de Nuremberg na Europa. Eles começaram em 1946 e se estenderam até 1948, com um total de 28 líderes militares e políticos japoneses indiciados. Entre eles estavam figuras importantes da época, como o primeiro-ministro Hideki Tojo, uma figura-chave nas políticas expansionistas do Japão. Os julgamentos foram conhecidos por expor aspectos mais sombrios da cultura japonesa e seus crimes brutais contra inocentes em nações ocupadas. Os crimes foram uma combinação da rígida doutrina militar do Japão, seu nacionalismo e ideologias de superioridade racial. Provavelmente o crime de guerra mais infame da Segunda Guerra Mundial foi o massacre de Nanquim, cometido pelos soldados japoneses em 1937. Após a captura da cidade chinesa de Nanquim, as tropas japonesas começaram uma campanha brutal de violência contra a população civil. Durante as 6 semanas que se seguiram à captura, as tropas japonesas mataram entre 200.000 e 300.000 pessoas, incluindo civis e prisioneiros de guerra. Além disso, cometeram incontáveis estupros contra mulheres civis. A cidade de Nanquim foi saqueada e incendiada, e muitas partes da cidade foram reduzidas a escombros. Sem dúvida, esses eventos chocaram o mundo e consolidaram a reputação dos soldados japoneses como verdadeiramente impiedosos. Outros crimes incluíram o sistema de mulheres de conforto, em que o exército imperial secretamente sequestrava milhares de mulheres de nações ocupadas e as forçava a trabalhar em bordéis militares. Lá, elas se tornaram escravas sexuais para os soldados e oficiais do exército japonês. Tudo isso refletiu negativamente nos soldados japoneses comuns nos anos pós-guerra, acrescentando à sua reputação já estigmatizada. Não só eles tiveram que lidar com a vergonha da derrota e a perda de seus valores tradicionais, mas também foram vistos como criminosos e assassinos impiedosos. O renascimento do Sol Nascente, o Japão na Era Moderna. Apesar de tudo, os ex-soldados desempenharam um papel importante no renascimento do Japão devastado. Na verdade, muitos ex-soldados foram fundamentais no boom econômico que ocorreu nos anos do pós-guerra. Por exemplo, muitos deles se tornaram empreendedores, abrindo pequenos negócios ou ingressando no crescente setor corporativo em Tóquio. Com vasta experiência em funções de liderança durante a guerra, eles souberam utilizar essas habilidades para alcançar grandes resultados nas atividades do pós-guerra. Além disso, a rede coesa de veteranos e antigos companheiros de armas permitiu muitas conexões de negócios, aproveitando os relacionamentos construídos durante a guerra. Com isso, a ascensão dos veteranos no mundo dos negócios no Japão contribuiu significativamente para a rápida reconstrução da nação devastada pela guerra. Em tempo recorde, o Japão ressurgiu como uma potência econômica. Na década de 1960, o país estava a caminho de se tornar a segunda maior economia do mundo, e os ex-soldados desempenharam um papel considerável nisso. Nos anos do pós-guerra, no entanto,
O legado dos soldados e seus esforços durante a guerra foram recebidos com sentimentos mistos e complexos. O papel que desempenharam na guerra, aliado ao grande sentimento de culpa da nação, criou uma relação complicada. Um dos aspectos mais controversos dessa experiência e da memória da guerra foi o Santuário de Yasukuni, em Tóquio. Lá, as almas dos mortos do Japão foram homenageadas em várias guerras do passado, incluindo a Segunda Guerra Mundial. No entanto, os nomes listados no santuário incluíam criminosos de guerra condenados. Isso gerou uma grande controvérsia, tornando o santuário um símbolo da difícil relação do Japão com seu passado de guerra. Mesmo assim, o santuário de Yasukuni era um local onde os japoneses podiam honrar seus mortos, todos aqueles que caíram por sua pátria. Nos anos após a Segunda Guerra Mundial, muitos soldados japoneses sobreviventes visitaram o santuário, prestando homenagem para os seus companheiros que nunca voltaram dos campos de batalha. Nas décadas desde a guerra, o Japão tem feito esforços para se reconciliar com seus antigos inimigos e com os países que ocupou. Esses esforços incluíram pedidos formais de desculpas por parte dos líderes japoneses, bem como compensações para algumas das vítimas das ações do Japão durante a guerra. No entanto, esses gestos nem sempre foram suficientes para curar as feridas do passado, especialmente em países como China e Coreia do Sul, onde as memórias das atrocidades japonesas permanecem profundamente enraizadas. Dentro do Japão, a memória da guerra também foi tema de controvérsia, com diferentes facções defendendo diferentes interpretações das ações do país durante o conflito. Enquanto alguns buscaram enfatizar o papel de vítima do Japão na guerra, particularmente em relação para os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki, outros clamaram por um maior reconhecimento da responsabilidade do Japão pelo sofrimento causado na Ásia. Servos do Imperador, o destino de um soldado simples. No final das contas, o soldado japonês comum enfrentou um destino cruel que refletia os piores aspectos da Segunda Guerra Mundial. O Teatro do Pacífico, onde o Japão foi o principal combatente, foi marcado pela ferocidade e brutalidade que os homens tiveram que suportar. E por meio desse turbilhão de guerra, o soldado japonês emergiu como um anti-herói trágico, devoto, honrado, feroz e impiedoso. Tanto que muitos soldados aliados passaram a admirar esses homens e sua lealdade inabalável ao imperador, observando que eles eram inimigos duros que nunca se renderiam. Ainda assim, toda essa devoção e honra foram, em última análise, em vão. O Japão dos anos do pós-guerra não os reconhecia mais. Assim, o soldado japonês voltou, derrotado e ferido, para uma pátria que estava se reerguendo das ruínas, nova e estranha. Já não existiam mais os dias do Bushido, do Império do Sol Nascente e da veneração ao único e supremo imperador. O que restava eram homens machucados, com suas mentes e almas marcadas pelos horrores da guerra, sem um lar e sem um lugar onde pudessem se encaixar. Suas memórias eram tudo o que tinham para conectá-los ao passado.